Nós estamos na campanha Recomeçar. Nós estamos no ano de alcançar os lugares altos em Deus e nós estamos na campanha Recomeçar. Que essa campanha possa nos ajudar a alcançar os lugares altos em Deus, amém? Em nome de Jesus. E eu não sei vocês, né? Eu já até comentei aqui, esse ano eu comecei um hábito novo na minha vida. Eu abandonei o pão pela manhã, no café da manhã, o pão integral, e eu substituí pelo ovo. E eu já, graças a Deus, estou aí há mais de 50 dias nesse hábito novo que eu criei. Um hábito pequeno, mas um hábito que é coerente com aquilo que eu busco na minha vida. Eu busco envelhecer com dignidade, eu busco envelhecer com saúde, eu busco envelhecer bem. Então, tem um hábito novo que eu estava querendo isso já há algum tempo e eu não estava conseguindo colocar em prática. E eu comecei agora esse ano. Então, eu comecei o ano começando algo novo. E eu tenho também algo novo que eu tenho buscado de Deus, que eu quero recomeçar, refazer, reestruturar. Eu tenho falado para Deus, eu tenho estado incomodada com a forma como eu tenho gerido o meu tempo, administrado o meu tempo. Eu sei que eu preciso melhorar a minha administração do meu tempo, potencializar o meu tempo. Nós sabemos que a moeda desse tempo, a moeda dessa época é o quê, gente? É o tempo. Tempo é a moeda desse século. O tempo, ele significa vida e ele significa dinheiro, né? E quando a gente pensa no tempo como uma moeda, nós também pensamos que quando nós morrermos, nós daremos contas a Deus do tempo, da forma como nós usamos o nosso tempo aqui na Terra. Eu não sei se vocês sabem, se não sabem, vão aprender. Nós que morrermos salvos em Jesus, nós não seremos julgados na eternidade. Quando chegar o grande dia, se eu morrer crendo em Jesus, salva, uma discípula de Jesus, eu vou passar direto para a eternidade. Quem quer estar lá nesse dia? Amém? Sem ser julgado. Mas a palavra de Deus nos ensina que as nossas obras, sim, elas serão julgadas. 2 Coríntios 5:10 diz que todos nós, ele fala, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição, pelas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Romanos 2:6 também fala que ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, glória a Deus, nós não seremos julgados, nós aceitamos Jesus e nós então temos passagem para viver a eternidade toda com Jesus. E eu estou ansiando por esse dia, mas as nossas obras serão julgadas. Então, eu estou dizendo isso para vocês no seguinte ponto, que nós precisamos ver como é que está o nosso tempo, a nossa vida, aquilo que nós fazemos aqui importa na eternidade. O que nós fazemos aqui vai nos impactar, como nós viveremos a eternidade. Então, eu tenho dito muito para o Senhor, Senhor, eu quero melhorar o meu tempo aqui, eu quero as minhas obras aqui, eu quero fazer o melhor, e eu preciso administrar melhor o meu tempo. E você, o que você está precisando recomeçar? O quê? Qual o projeto? Qual o princípio? Qual a rotina? Qual o hábito que você tem precisado recomeçar nesse ano de 2023 para você alcançar os lugares altos em Deus na sua vida? Trazendo aqui para o nosso contexto de igreja, eu posso te dizer que talvez você queira recomeçar, você precisa aprender um hábito novo de orar todos os dias, de buscar a presença do Senhor todos os dias, de ter o seu devocional, de ter o seu tempo com Deus todos os dias, disso ser a primeira coisa que você faz ao acordar. Se você não tem nada para recomeçar e não tem esse hábito, eu quero te desafiar a isso. Talvez você tenha necessidade, não sei, talvez aqui tem gente que chegou há pouco tempo, alguns mais, e talvez você venha à igreja aos domingos, às terças, mas você não se envolveu organicamente com a igreja. Talvez você esteja nesse lugar de recomeçar,
de aprender a ser um discípulo, de aprender a discipular, de ter uma célula, de aprender a Bíblia, de vir para o IV, de fazer o revisão, de fazer um grupo de estudo Maranata, né, Deta? O que você está precisando recomeçar? E eu quero compartilhar com vocês hoje, porque eu realmente acredito que qualquer coisa que nós venhamos, que nós estejamos precisando recomeçar, se nós cremos na palavra de Deus, se nós somos filhos de Deus, e se nós falamos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, as coisas precisam estar alinhadas com a vontade do Pai. E tudo que nós aprendermos e alinharmos com Deus, vai facilitar qualquer novo hábito que nós precisamos criar nas nossas vidas, qualquer novo projeto que nós precisamos recomeçar e começar nas nossas vidas. Quem está comigo diz amém. Amém. E baseado nisso, eu quero dizer para vocês hoje que eu vou repetir algumas coisas que eu tenho ensinado, pregado nas oportunidades que eu tenho tido. C.S. Lewis diz que mais importante do que ensinar é lembrar. Né? Uma frase que meu filho Benjamin fala sempre, e eu trouxe para mim, ele me ensinou essa frase. E hoje eu quero lembrar vocês algo, né? Talvez vocês aqui do culto da manhã não tenham me visto pregar, mas à noite eu tenho pregado mais. E eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns conceitos, alguns valores que eu tenho pregado, ensinado, Deus tem falado comigo, Deus tem ministrado. Eu confesso para vocês que, quando eu fui preparar essa palavra, eu falei, Deus, eu preciso pregar outra coisa. Mas Deus falou, não, continua pregando o que eu estou te falando. E então, querido, mesmo que não te agrade a palavra, eu estou importando em agradar o meu Senhor, amém? Me importa fazer a vontade de Deus, amém? E alguns conceitos que eu tenho pregado aqui, sempre que eu tenho oportunidade. Eu tenho falado sobre o propósito eterno de Deus, eu tenho falado, Efésios 3:11, Paulo nos exorta a viver o propósito eterno de Deus. Que propósito eterno é esse? O propósito eterno de Deus é viver Emanuel, relacionamento com Deus. A necessidade de nós estarmos em comunhão com o Senhor, não esporadicamente, não só aqui na igreja, não só aquelas orações rápidas que nós fazemos, Senhor, abençoa o nosso almoço, em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, amém. Mas daquele lugar de nós estarmos na presença de Deus, recebendo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que Jesus quer falar conosco para esse tempo. Ele quer te dar coisas para esse tempo, e talvez você tenha estado tão longe da presença dEle que você não tenha ouvido. Propósito eterno de Deus. Eu tenho falado também de nós aprendermos a colocar Jesus como o primeiro lugar nas nossas vidas, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, quando foi indagado sobre o primeiro e maior mandamento, ele fala qual é o maior mandamento. E primeiro, gente, amar a Deus. E o segundo, depois ao próximo. Amar a Deus. Eu tenho dito para a igreja, para nós, nosso propósito ao nascermos não é servir a Deus. O nosso propósito é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós nascemos para amá-lo. Esse é o lugar nosso. A partir de amar a Deus, então eu sirvo, porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu gasto a minha vida por amor ao Evangelho, amém? Se nós invertemos essa ordem, se nós servimos mais do que amamos, nós vamos cansar no meio do caminho, nós vamos nos amargurar no meio do caminho, nós vamos nos frustrar no meio do caminho, e provavelmente vamos parar no meio do caminho. O combustível para nós chegarmos daqui até a eternidade é amar ao Senhor de todo o nosso coração. Amar, amar. E eu amo, quanto mais eu passo tempo na sua presença, meditando na sua palavra, ouvindo Jesus, mais o meu amor e a minha paixão por Ele vai crescer. E mais eu vou conseguir colocar Ele em primeiro lugar no meu dia a dia. Não é de vez em quando, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ah, Espírito Santo. Eu tenho pregado sobre
Eu tenho pregado sobre um evangelho completo. Eu tenho dito sobre a necessidade de nós pregarmos o evangelho completo e de nós vivermos um evangelho completo. Eu tenho falado que o evangelho é como uma moeda, ele tem cara e ele tem... Tem o quê, gente? Uma moeda tem o quê? Tem alguém aí? Um evangelho completo. Ele tem uma moeda, ela tem dois lados, ela tem cara e coroa. Nós temos a necessidade de viver, de pregar e de viver um evangelho onde tem duas faces sempre. Um evangelho que diz que Deus é amor, mas também Hebreus fala que Deus é fogo consumidor. Jesus, ele veio para nos salvar, sim, mas Ele também vai ser o nosso juiz quando Ele voltar a segunda vez para julgar a terra. Nós falamos sobre a bondade de Deus, mas nós temos também a severidade de Deus. Não é uma face só da moeda. A moeda, ela tem duas faces. Faces que fala? Não, né? Me perdi aí. Como é que é? Faces, né? Ela tem duas faces. Sempre vai ter duas faces. O Evangelho fala da graça de Deus, mas ele também nos ensina sobre o temor do Senhor. Duas faces, duas facetas sempre. Fala comigo, o Evangelho tem duas faces. Sempre. Romanos 11, 22, Paulo diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Não é apenas bondade, não é apenas misericórdia, não é apenas compaixão, embora tudo isso seja uma coisa só, inclusive a própria severidade faz parte disso tudo. Mas ele diz, ele nos alerta, considera a bondade, considera a severidade. E eu tenho pregado também sobre o temor do Senhor. Nos últimos anos, os últimos 20 anos da igreja, a igreja tem pregado uma graça, uma ênfase, tem dado uma ênfase muito grande em uma faceta do Evangelho. E essa faceta tem sido a graça. E como tem dado tanta ênfase nessa única faceta, nós temos colhido um tempo de uma hipergraça. Ou vocês não concordam comigo? Hipergraça. Você pode pecar e daqui a pouco Deus te perdoa. Eu não tenho temor. Eu peco, eu peço perdão. Vocês olham para o mundo lá fora. Quando você olha, você fala assim, gente, uma frase que eu acho que representa o que nós temos vivido ultimamente é: o mundo está sem temor. Vocês concordam comigo? Você vê cada barbaridade, você fala assim, cara, não tem limite, não tem mais limite nenhum, gente. O homem é o que ele quer ser, ele não tem, porque falta temor do Senhor. Temor do Senhor. Eu tenho falado nesses dias sobre a necessidade de nós voltarmos como igreja a ensinar sobre o temor do Senhor. É o temor do Senhor que vai equilibrar esse evangelho que está desequilibrado. E quando eu estou falando desequilibrado no sentido da hipergraça, porque quando nós olhamos para o mundo e falamos, esse mundo está sem temor, eu acredito que se vocês forem honestos e observadores, vocês vão concordar comigo que a igreja também está sem temor. Eu tenho orado a respeito disso, Senhor, traz. Isaías 11 diz que há um espírito de temor. E a minha oração nesses dias é: Senhor, repouse sobre nós esse espírito de temor, sobre a Tua igreja. Levanta-nos, Senhor, constranja-nos diante da Tua presença. E hoje, o tema da minha palavra, vocês vão achar muito estranho, mas não tem problema. É graça distorcida. Nós temos vivido um evangelho debaixo de uma graça distorcida. Ela está distorcida, ela foi distorcida, ela precisa ser realinhada. E sabe onde isso começa? Comigo e com você.
Eu sei que não é uma palavra boa de se ouvir, é uma palavra que dá um constrangimento, é uma palavra que você fala, cara, tanta coisa para pregar, vai pregar sobre isso. Mas eu realmente acredito que tem chegado um tempo que nós vamos deixar de vir para a igreja só de receber palavras que nos confortam, que passam a mão na nossa cabeça e falam, tem uma semana de vitória. Não, a gente continua tendo uma semana de vitória, mas não é apenas isso. Não é apenas isso, meus queridos. Não é vir na igreja só para receber uma palavra de conforto. Ah, eu estou sem gasolina, eu vou na igreja pôr um combustível. Para aí, espera aí. Tem um novo tempo surgindo. E nós precisamos acompanhar a nuvem está andando, amém? E antes de eu entrar na questão da graça distorcida, eu queria falar com vocês sobre a diferença entre temer ao Senhor e ter medo. Eu vou falar sobre isso, depois nós entramos no que eu quero entrar propriamente, da graça distorcida. Quando nós falamos de temor ao Senhor, normalmente nós ficamos pensando que, pô, pastor, você está falando para eu ter medo de Deus? Não, queridos, eu não estou falando para vocês terem medo de Deus. Medo não é igual a temor. O mundo incutiu para nós que medo é temor e temor é medo. Nós, inclusive, temos um versículo que a gente lê muito, aquilo que eu temo é aquilo que me sobrevém. Mas eu posso temer coisas boas, vocês concordam comigo? Se eu temer coisas boas, vão me vir coisas boas também, vocês concordam? Inclusive, esse é um princípio nosso do livro dos sonhos. Quando eu temo, como eu desejo coisas boas. E eu queria, então, dizer para vocês sobre a diferença. Gastar um tempinho falando sobre a diferença. Põe para mim, por favor, quem está aí, eu não sei, Henrique. Eu vou falar Henrique, porque eu não sei o nome do irmão ali. Gabriel. Gabriel, põe para mim Êxodo 20, 18 a 21. Vamos rapidamente ler esse texto, e eu vou falar com vocês a partir daí. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, põe a mão sobre o seu coração. Se essa palavra não te encontrar com o coração aberto, ao invés de gerar em você vida, ela vai gerar em você resistência. Então, meu querido, em nome de Jesus, com temor e tremor, eu quero te pedir que você abra o seu coração nessa manhã para receber. Você receba com um coração aberto, para que ela possa fazer mudanças, transformar a sua vida, no lugar de trazer resistência ao seu coração. Em nome de Jesus. É 18 a 21, Gabriel. Êxodo 20, 18 a 21. Esse contexto é um contexto que Moisés, ele está no Monte Sinai, vamos voltar lá atrás, o Monte Sinai, e o povo está ao pé do Monte Sinai, e o Monte Sinai, ele está cheio da presença de Deus. Deus veio visitar o povo dele. Ai, Deus vem apaixonadamente, porque Deus é algo grandioso demais. E naquele momento tem tremor, tem relâmpago. Imagina você diante de um monte que fumega, que sai relâmpagos, fogo. E o povo está diante daquilo. Nossa, que é isso? Que Deus é esse? E aí, vamos lá, situando aqui, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. Que cena fantástica essa, gente, imagina. E o povo estava lá observando, e o que aconteceu com o povo? Eles tremeram de medo, e eles ficaram onde, gente? Longe. E aí depois, o verso 19 diz assim, e eles falaram para Moisés, eles olharam aquilo tudo e acharam aquilo e ficaram com tanto medo, falaram assim, um Deus é tão grande desse, que ele vai fazer comigo? A minha vida nem não está muito certa diante dele, eu tenho quebrado aqui uma coisa ou outra. E eles chegam para Moisés e falam assim, Moisés, fale-nos você e ouviremos, não precisa Deus falar com a gente não, Moisés, fala só você. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. O medo deles, de Deus, fez com que eles pensassem que Deus os iria matar. Vamos lá, continuando no 20. Moisés então respondeu ao povo, não tenham medo. O que é que Moisés disse? Não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o que, gente? O seu temor esteja diante de vocês. Para quê, gente?
a fim de que vocês não pequem. Moisés fala assim: não tenham medo, mas tenham temor. Olha que coisa fantástica. Moisés fala: não é para vocês terem medo de Deus, mas é para vocês temerem ao Senhor, porque o temor do Senhor tem um objetivo na nossa vida. O temor do Senhor era para que a gente não peque, é para que a gente não faça escolhas erradas. O temor do Senhor é o que nos guia. Salmo 48, o último versículo de Salmo 48 diz: ah, Senhor, o Senhor será o meu Deus eternamente, e é o Senhor quem vai me guiar daqui até a eternidade. Oh, aleluia, glória a Deus. É o temor do Senhor que nos protege de pecar, de pisar em terrenos que nós não devemos, de olhar o que nós não devemos, de ter conversas que nós não temos que ter, de entrar em negócios que nós não devemos fazer, de usarmos o que nós não devemos usar, de nos relacionarmos com quem nós não devemos nos relacionar. É o temor do Senhor que nos guia e que nos protege. Isaías 11 diz: ah, um espírito de temor, e ele está sobre Jesus, e esse espírito de temor precisa repousar sobre nós, amém? Oh, Espírito Santo, o medo nasce de nós não conhecermos o Senhor. Por medo eles fugiram da presença, por medo eles mandaram Moisés no lugar. Não, pastora, não fala para Deus falar comigo diretamente, não. Eu não vou nem ficar lá no meu quarto orando. Fala você quando eu vier aqui na igreja. À medida que nós conhecemos, nós queremos mais estar perto, mais íntimos. Bispo Francisco, ele tem uma cara brava, vocês concordam? Bispo, o senhor não está aqui, se o senhor ouvir, o senhor me desculpa. Mas vocês concordam que ele tem uma cara assim, né? Se você não conhece o bispo, a primeira vez que você vê ele, você fala: esse homem deve ser bravo. Ou só eu que penso isso? Não é? Você fala: grandão. Mas depois, quando você chega perto do bispo Francisco, você fala: gente, que homem é esse? Um homem brincalhão, bondoso, uma gargalhada espalhafatosa, kkk, generoso, humilde, servo. Se eu ficasse de longe só olhando, o medo me afastaria dele. Mas quando eu me aproximo dele, conheço ele, eu faço o quê? Eu começo a gostar mais dele. Todas as vezes que eu vejo ele, eu quero ir lá dar um abraço, falar alguma coisa, só para ouvir a risada dele. Só para ouvir alguma coisa, alguma brincadeira que ele faz, uma palavra que ele lança sobre a minha vida. O medo me faz fugir de Deus. Moisés diz: não tenham medo, mas tenham temor. O fruto do medo é fugir da presença. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que Adão e Eva, quando estavam no jardim, eles pecaram, eles erraram. O que aconteceu com eles? Eles saíram da presença de Deus, eles fugiram da presença de Deus. Eles tiveram medo e fugiram da presença de Deus. Caim, quando matou seu irmão Abel, a palavra de Deus diz que por medo ele sai da presença de Deus. Resultado de não conhecer o Senhor. O medo me faz, o fruto do medo é fugir. Agora, o fruto do temor é obedecer ao Senhor. Quando eu temo ao Senhor, no verso 21, olha aí. Olha lá, Gabriel, verso 21 fala: o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, o que ele fez, gente? Fala mais alto, por favor. O povo, por medo, eles fugiram da presença de Deus. O temor que habitava em Moisés fez com que ele entrasse na nuvem da presença de Deus. O temor levou ele para a direção oposta do povo. O medo levou ele para a presença de Deus. Que o temor do Senhor seja revelado sobre nós nesses dias. Nós vivemos um tempo em que nós tememos mais a homens do que a Deus. Nós tememos a opinião de homens. Nós tememos ser excluídos. Nós tememos ser rejeitados. Essa ordem precisa ser invertida. Eu preciso temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Espírito Santo,
Quando eu leio assim a Bíblia, eu fico pensando em alguns momentos, eu falo assim, será que se eu estivesse lá nesse momento, será que eu seria Moisés ou eu seria o povo? Eu faço essa pergunta para vocês, também não precisa me responder, não. Mas eu penso, Deus, será que eu ia fugir ou eu ia agarrar com Moisés e ia subir com ele? Temor do Senhor. Temor do Senhor é reverenciá-lo pelo que Ele é, pela grandeza dEle. Pela grandeza dEle. Temor do Senhor é reverência. Temor do Senhor é respeito a quem Ele é. É saber quem Ele é e quem nós somos. Romanos 11:36 fala que tudo é dEle, por Ele, para Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. E eu queria ler um texto, põe para mim aí, Gabriel. Romanos 11:33-36. Rapidamente. Romanos 11:36 é o versículo que nós dizemos, é tudo por Ele, é tudo dEle, é tudo por meio dEle, é tudo para Ele. Esse último versículo é uma conclusão maravilhosa de Paulo, porque quando a gente vai lendo Romanos, Paulo vai descobrindo tanta grandeza, tanto poder de Deus, que ele chega nesses últimos versículos, uau, ele tem uma epifania, ele tem uma grande revelação da grandeza de Deus. Ele diz, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos, avança, Gabriel, e quão insondáveis são os teus pensamentos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, vai, Gabriel, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. E aí ele vem e conclui, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Paulo, ele tem uma revelação. Ele olha e fala, quem é esse Deus? Ninguém deu conselho para ele. Ninguém falou, Deus, pinta o céu de azul. Deus, faz água salgada e água doce. Nada disso. Ninguém foi o seu conselheiro. De eternidade a eternidade, esse é o nosso Deus, que governa de eternidade a eternidade. Oh Deus, aleluia. Michael Bickle diz que a grandeza de Deus, quando nós observamos, aprendemos, reconhecemos a grandeza de Deus, ela tem o poder de gerar em nós temor. Mas a bondade dele nos encoraja a não ter medo. É um paradoxo. Eu tenho temor, mas eu não tenho medo. Temor, mas eu não tenho medo. Afinal de contas, nós precisamos. O temor me leva para o lugar da intimidade. O temor faz com que a gente vá e entre na nuvem da presença de Deus. O temor diz, eu não posso tomar decisões erradas. Porque o que eu já alcancei em Deus é tão bom, eu não quero perder esse lugar. Porque isso vai atrapalhar o propósito de Deus na minha vida, e eu amo tanto o meu Senhor. Intimidade com o Senhor. Faz assim comigo, ó. Finalmente, eu vou entrar no tema da minha palavra. Mas não vou ficar muito tempo não, tá? Vocês podem ficar calmos. Apertem os cintos. Provérbios 16:6 fala que o temor do Senhor, com o temor do Senhor se evita o mal. Senhor, feche os seus olhos. Se você quiser fazer essa oração, faça. Põe a mão sobre o seu coração e fala. Talvez você não esteja entendendo muita coisa. Talvez você esteja achando, isso não é necessário. Mas mesmo assim, você que deseja ter uma revelação do temor do Senhor nesses dias, e que esse espírito de temor esteja repousando sobre a sua vida, põe a sua mão sobre o seu coração e ore assim.
Senhor, em nome de Jesus, me traga a revelação do teu temor. No meu dia a dia, tem coisas que eu tenho feito, que está tão no modo automático, que eu nem percebo se isso te agrada ou não. Coloca temor no meu coração, porque eu quero viver para te agradar. Só tu és digno, Senhor. Só tu és digno, Senhor, da minha vida. Senhor, em nome de Jesus. A graça distorcida. Põe para mim, por favor, Gabriel. 2 Timóteo 3, 1, 4 é um texto pesado, gente. Vocês estão acostumados a comer feijoada? Não? Eu não estou, não. Vocês estão? Então, vocês vão comer uma feijoada agora. Uma feijoada que não é light, fit. 2 Timóteo. Primeiro, vamos começar 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, né? 3, de 1 a 4. O tema dessa passagem, vocês estão de Bíblia na mão? Não, né? Quando vocês olham, quando vocês forem ler a Bíblia, começa a observar o tema que está naquele capítulo que você vai ler, ou naquela passagem que você vai ler. Quando você abre a Bíblia e já lê o tema, você se situa no texto e facilita o seu entendimento, sabia? Então, esse é um tema dessa passagem, é Paulo falando sobre os últimos dias. Paulo está falando para Timóteo sobre o tempo que nós vivemos hoje. Ele está falando sobre os últimos dias. E ele vem dizendo assim, eu vou lendo aqui, gente, porque às vezes o Gabriel não me acompanha lá, eu vou por aqui. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos amarão a si mesmos e ao seu dinheiro, serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, serão ingratos, desobedientes aos seus pais, elas não considerarão nada sagrado, não terão amor pelos outros e serão duros, serão caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e sem interesse no que é bom, serão traidores de amigos, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Não se engane, pois elas podem até parecer o quê? Na minha aqui está religiosas. A NAA, Gabriel. Se bem que essa aqui nem é na NAA. Pois elas podem até parecer religiosas e se gabam da graça salvadora do Senhor, mas rejeitam o poder que poderia torná-los semelhantes a Deus. Pesado pra caramba esse texto, não é, gente? Agora, Paulo escreveu isso aí entre 70 anos, não sei exatamente quando que ele escreveu para Timóteo, mas foi antes da morte dele, dentro dos 70 anos ali, depois que Cristo morreu. E ele descreve justamente os últimos dias, e quando você olha isso, você fala, caramba, como é que ele sabe do que a gente está vivendo? Vocês discordam que o mundo está desse jeito? Depois lê em casa novamente. Mas o que assusta para a gente, sabe o que é? É que Paulo não estava falando para um mundo, Paulo estava falando para a igreja. Essa mensagem de Paulo é para a igreja. Essa mensagem de Paulo é para mim e para você. Essa mensagem de Paulo é para nós que estamos aqui. Ele está falando, olha, nesses dias isso vai acontecer. Vocês que vão estar na igreja, vocês vão se gabar de uma graça salvadora. Mas vocês vão até parecer religiosos de Deus, homem de fé, mulher de fé, mas vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Ele diz aí no final, no versículo 5, ele fala, mas se gabam da graça salvadora do Senhor, mas rejeitam o poder que poderia torná-los santos. Eu pergunto para vocês, qual é o poder que poderia nos tornar santos? Vocês estão me acompanhando? Esse texto para vocês é muito difícil, vocês estão muito impactados ainda com a força dele. É a graça de Deus. Essa mesma graça que eles estão se gabando, eles estão falando aqui, Paulo está dizendo aqui,
Não se engane, pois elas podem até parecer religiosas, mas rejeitarão o poder que poderia torná-los semelhantes a Deus. É a graça que poderia torná-los semelhantes a Deus. Pessoas que vivem em Deus, mas elas vivem enganadas. E aí eu entro aqui com a graça distorcida, meus queridos. Eu entro aqui com o conceito da graça distorcida. Eu entro aqui com vocês no que eu disse anteriormente sobre, nos últimos 20 anos, nós temos pregado uma graça que tudo pode. Essa graça que vem para nos tornar semelhantes a Deus, ela muito pelo contrário. Elas nos dão aparências de religiosos apenas. A graça que nós temos ensinado, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a graça ela é imerecida sim. Ela é imerecida sim. Mas ela não é um tapete onde você joga embaixo os seus pecados. A graça de Deus nos cobre sim. Mas ela não é apenas isso, a graça de Deus. Hebreus 2:28 diz que retenhamos, pois, a graça para vivermos de modo aceitável, agradável a Deus, com reverência e tremor. A graça de Deus, ela não é algo só para encobrir os nossos pecados, ela nos cobre, ela nos protege, mas não é para encobrir os nossos pecados, muito pelo contrário. Ela é uma força que nos capacita a viver como Cristo viveu. A graça de Deus, ela é educadora, ela nos educa a viver um estilo de Deus que agrada a Jesus e que vai nos conduzir daqui até a eternidade. A graça de Deus não pode ser desculpa para nós pecarmos. A graça, vou repetir, a graça de Deus não pode ser uma desculpa para nós pecarmos. Mas ela é uma capacitação para nós não pecarmos. Fala comigo. A graça é uma capacitação, uma força para não pecarmos. Se nós olharmos a graça como algo que, como eu falei, eu peco hoje, está tudo bem. A graça de Deus me cobre. Eu vou fazer isso, mas a graça de Deus me cobre. Gente, vou fazer isso, porque afinal de contas eu vivo na época da graça, a época da lei já passou. Então a graça se torna esse cobertor que encobre os nossos pecados, mas ela não se torna a força capacitadora para nos tornar semelhantes a Jesus. E por último, eu quero ler aqui Tito 2, 11, 15. Se você tiver na NAA, Gabriel, eu agradeço. Vamos ler comigo? É Tito 2, 11 a 15. Tito. Um Tito está vindo a caminho. Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se manifestou. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo o quê? O quê? A quem? Ela faz o quê? Nos educa. Cadê a NAA, Gabriel? Está aí? Então, ela nos educa, não está lá, não? Lá, o que vocês falaram? Foi isso, não? Então, vamos de novo. Ela nos... Para que, renegadas a impiedade, renegada é dizer não à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma o quê? E o quê? E o quê? Esse piedosa, gente, quando vocês lerem na Bíblia, uma vida piedosa diz respeito a uma vida entregue ao Senhor. Uma vida consagrada, que trabalha na causa do Senhor. Então, essa graça, ela nos educa, para que a gente possa dizer não às paixões mundanas, às impiedades, e nós possamos viver de forma sensata, justa e piedosa. Aguardando o quê, gente? A bendita esperança. Quem é a nossa bendita esperança? Jesus.
que um dia vai voltar para buscar a sua igreja nos ares. E nós seremos transformados junto com Ele, reinaremos com Ele por 1000 anos, amém? Então, nós aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vem e continua a dizer, e Ele deu a si mesmo, Jesus, por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí ele vem falando para Tito, Paulo está escrevendo para Tito, ensine essas coisas, Tito, também exorte, Tito, e repreenda, Tito, com toda a autoridade, e que ninguém despreze você, Tito, porque você está repreendendo e exortando e ensinando o que Deus nos ensina a fazer. A graça educadora versus a graça distorcida. A graça educadora é esse poder de Deus para nos manter santos, irrepreensíveis, com a vida piedosa e agradável a Deus. E não uma desculpa para nós pecarmos. Senhor, nós queremos, Pai. É tão interessante que Apocalipse 2, 20, 21... Deixa eu dizer para vocês, portanto, Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia, 20 e 22 são os dois últimos, 20 e 21 são os dois últimos capítulos da Bíblia, e olha como que ele encerra. João encerra assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho sem demora, né, Jesus, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, e termina com o seguinte versículo, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. O último versículo da Bíblia diz, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. A graça aqui educa. A graça aqui é a força capacitadora que nos leva a caminhar essa jornada que nós estamos aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, eu queria louvor, Léo, eu queria ler com vocês um último versículo, e nós estamos encerrando. Esse último versículo também está em Timóteo 2, 4, 3. Timóteo, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz assim, pois virá o tempo em que vocês não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vocês se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não apaga ainda não, por favor, a luz. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A minha oração nesses dias é que Deus levante uma igreja que suporte a sã doutrina. Amém. Uma igreja que suporte as duas facetas do Evangelho. Uma igreja que não se apoia apenas em uma das facetas da bondade, da misericórdia de Deus. Mas uma igreja que seja madura o suficiente para entender o que é a graça de Deus sobre nós, que nos perdoa, que nos cobre de todo o pecado, mas que nos conduz ao arrependimento, que nos leva a buscar ser parecidos com Deus. E é essa força, essa graça educadora que nós precisamos estar conectados com ela. E o temor do Senhor é uma faceta importante, primordial, para que esse evangelho seja equilibrado, não apenas uma graça distorcida, hipergraça. Eu queria que você se levantasse hoje. Eu queria que você, nesse momento, sabe, eu percebo que nós temos vivido um tempo que eu me incluo nisso, a nossa mente tem estado cauterizada. Tem um conceito que é o racismo estrutural. Quantos sabem o que é o racismo estrutural?
Racismo estrutural é aquilo que está tão na nossa estrutura, que nós falamos, que nós pensamos, que nós nem vemos e nós não sabemos, mas é racismo. Está tão impregnado nas nossas estruturas, na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso vocabulário, na nossa forma de ver a vida, que nós nem percebemos que é preconceito, que é racismo. Deus tem falado comigo nesses dias que nós temos pecados estruturais no nosso meio. Eu tenho pecados estruturais na minha vida que eu nem percebo, eu nem me dou conta de que eles existem. Já estão aqui há quanto tempo? Você tem pecados estruturais, queridos. Eu sei que domingo de manhã ouvir sobre o pecado talvez não fosse a sua expectativa, mas a expectativa de Deus, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que fosse um momento de oração sua e de Deus. É um tempo seu e de Deus. Que você pudesse falar para o Senhor. Pode apagar as luzes se quiser. Eu queria que enquanto o louvor tocasse, o Espírito Santo tivesse liberdade de ministrar a sua vida, falar a você, ministrar a você. Talvez nós estejamos tão cauterizados pelas nossas histórias de vida, que nós nem percebemos onde nós temos errado, onde nós temos desagradado a Deus, onde a hipergraça tem nos conduzido, tem permeado as nossas vidas. Nós não temos percebido onde tem faltado o temor do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que essa manhã, Senhor, seja um tempo, Deus, de nós termos revelação daquilo que não agrada ao Senhor, Pai. Que o espírito de temor venha sobre nós nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã. O espírito de temor recaia sobre nós, repouse sobre nós, trazendo, Senhor, iluminando, Senhor, trazendo, ó Deus, Pai, Senhor, ó Deus, revelação daquilo que nos afasta do Senhor, Pai, daquilo que nos distancia, Senhor, de Ti, da Tua presença, de vivermos uma vida que Te agrada, Pai. Oh Espírito Santo, chora labarala, chaias. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Faz essa oração, querido. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Faça essa oração. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero você nesse momento, se você foi constrangido pelo Espírito Santo, o espírito de temor, apresenta para o Senhor agora o que você quer abandonar, o que você quer deixar.
Apresenta para o Senhor, fala para Ele: Senhor, eu quero abandonar isso, essa conduta. Senhor, eu quero, Pai, oh Deus, ter uma vida mais íntima de Ti, mais próxima de Ti. Eu quero, Senhor, eu quero estar apaixonada pelo Senhor. Eu quero, Senhor, oh Deus, que o Senhor me encontre com as minhas vestes limpas. Eu quero viver um tempo aqui, Senhor, oh Deus, Pai, de forma agradável ao Senhor, Pai. Oh Espírito Santo, a minha oração nesses dias tem sido: derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre mim, derrama sobre a minha família, Senhor, o espírito de temor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, ralaxeira, labaralaxaias. Senhor, oh Deus, que essa semana toda, Pai, o Teu Espírito, Pai, possa falar conosco, que nós possamos Te ouvir, Senhor, nos mostrando, Senhor, oh Deus, nos constrangendo. Oralabaralaxeira, labaralaxaias. Nós queremos ser uma igreja madura, Senhor, oh Deus, que aguarda a Tua volta e anseia pela Tua volta, Senhor, e apressa a Tua volta. Oh Deus, em nome de Jesus. Chore, canta, labaralaxaias. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém, amém. Espírito Santo, frutifica essa palavra no nosso coração. Que essa palavra não seja informação, mas transformação. É algo tão profundo, Senhor. Muda valores, muda hábito, muda estilo de vida. Espírito Santo, visita nosso coração, frutifica, muda. Nós agora autorizamos que o Espírito Santo venha mudar nosso coração, a nossa mente. Que essa palavra frutifique em vida, uma vida nova, vida abundante diante de Ti, Senhor. Eu vou dar a bênção agora e vou convidar também os pastores, os diáconos aqui presentes que podem, que estejam aqui conosco aqui na frente. Para você que quer uma oração especial, uma situação especial, talvez você tenha um encontro decisivo essa semana, talvez sua família, você quer uma oração especial pela sua família, pelos seus filhos, um problema de saúde. Os pastores, os diáconos estão aqui, nós vamos orar, vamos ungir você sobre essa causa específica. Depois que eu der a bênção, os pastores vão estar aqui, nós vamos orar por você. Você que sentir no coração que você quer essa ministração específica, venha. Nós estamos na casa de Deus. Deus está agindo, está se movendo. Amém? Que o amor de Deus Pai,
o amor que muda nosso coração, o amor que nos leva a esse amar a Deus acima de todas as coisas. Que o amor de Deus te visite, que você tenha uma nova revelação, percepção desse amor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor, a graça que educa, a graça que nos leva para longe de pecar e não para mais pecar, a graça, e que a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua casa essa semana. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita. Eu não ouvi como vai ser a sua colheita. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te visite. Você tem uma semana de vitória, em nome de Jesus.